Malta, sejam bem-vindos aqui ao Aqui que Ninguém Nos Ouve. O meu nome é Luísa Barbosa e o meu convidado de hoje, eu convidei-o para falarmos de parentalidade, alimentação saudável e projetos vários, na verdade, porque são 1001 da cabeça aqui do Rui Marques, que é o pai da Pitada do Pai. Rui, bem-vindo. Olá, Luísa, obrigado pelo convite. Neste momento, estávamos aqui a falar, antes de arrancarmos com o podcast, sobre sono e crianças e como isto é que devia ser dito aos pais, quem vai ser pai, não é? Que não está fácil. Eu nem sei por onde é que hei de começar, não é? Tu tens dois, Tenho o dois. Lourenço e o Francisco. O Lourenço tem 4 e 2 a 3 meses e o Francisco tem 10 meses. Bem, isto, leva-se mais ou menos, 2 é o costal. Eu não sei como é aquelas famílias com 7 e 8, aquilo é quase tropa, não é? E tu não dormes bem. Há aqui uma série de fatores que na realidade tornam a tua vida ainda mais desafiante. A minha vida já é caótica por si só. Exato. Mas pronto, agora estou em fase de saída do emprego para me dedicar a um projeto e a outro projeto. Pronto, já lá vamos a seguir. Já tiraste o coelho da cartola? Já tirei o coelho da cartola, sim. Mas então... Porque já não aguentava mais. Não aguentavas mais e há aqui outra questão. Eu vou dizer então o que é que no meu interior e no meu âmago fez com que eu quisesse muito convidar-te e logo no início deste projeto. Para mim, tu és um exemplo de alguém que seguiu uma paixão, descobriu algo que o concretizava a nível pessoal e a nível profissional. Conseguiste transformar isso também. Viste como a minha cara mudou, eu estava tipo a rir-me e fiquei... Agora estás emocionado. É um bocadinho verbalizado. Mas eu ainda não acabei, porque agora desculpa. vais lacrimejar. Não só conseguiste então encontrar aqui uma forma de levar a tua paixão para uma forma que te concretiza a nível pessoal e a nível profissional, mas criaste aqui um efeito multiplicador na tua paixão, que é a possibilidade de ajudar outros pais, pessoas que procuram uma alimentação mais saudável, através do teu blog, através dos livros, através das partilhas nas redes sociais. E eu acho que isto é o que se calhar muita gente procura fazer na vida, que é como é que eu encontro a minha paixão, como é que eu encontro algo que me permite, fazer vida, pagar as contas, concretiza-me a nível pessoal, algo que me satisfaça e que se eu conseguir ainda ajudar outros, isso é perfeito, isso é ouro sobre azul. Eu não posso agradecer mais as palavras que tu acabaste de dizer. Podes deixar, obrigado. Obrigado, Luísa, obrigado. Mas isto é um bocado, não encontramos quando temos que encontrar e as coisas acontecem quando têm de acontecer. Isto é um bocado mesmo tropeçar nas coisas. Se há 10 anos ou há 20 anos me perguntasses, tu um dia vais ter um programa de televisão, tu um dia vais ter um blog que chega, tem 1 milhão de visitas mensais. Não sabia desse número, parabéns. É que isto é assustador e eu às vezes, muitas das vezes não tenho a noção do impacto que as coisas têm, porque uma coisa é publicamos receitas e tipo os meus vizinhos tipo, olá, tudo bem? E sou o Rui normal, mas às vezes vem-me tipo, não, mas ele está aqui a cozinhar nesta feira, ele está aqui a fazer não sei o quê. São coisas que... E vão-te cumprimentar. Ou entrar, por exemplo, num hospital, como acontece com os miúdos, estão doentes, eu assim que entro no hospital... Estão lá muitos pais com miúdos doentes. Começo a receber mensagens, está tudo bem, e eu trabalho aqui na radiologia, vi-o entrar, ou eu vi-o aqui, mas ele como estava muito a tosse não lhe perguntei, e a minha filha está aqui também. Então, estão-me a arrepiar. Ou pessoas que mandam mensagens, o meu filho nunca comia nada e agora come tudo. Há várias pessoas que eu tive excesso de peso e o Rui é um exemplo porque conseguiu. Isto são coisas que eu jamais pensaria que uma brincadeira que foi criar e partilhar, porque já lá vamos chegar como é que tudo começou, mas isto começou por querer partilhar as dúvidas que os outros pais tinham e eu sentia cá dentro que tinha que fazer alguma coisa relacionada com a alimentação. É isso, eu vi isso, desculpa, eu vi uma entrevista tua porque eu preparo este podcast. Eu faço pesquisa. Não podias fazer de outra forma. Mas vi exatamente tu dizeres isso. Tu sentiste, deixa-me procurar para usar as tuas palavras, tu dizias que tinhas de fazer sentias que tinhas de fazer qualquer coisa ligada à alimentação. Porque sentia que era aquilo que me realizava. Exato. Porque eu chegava a casa, mesmo quando o Lourenço ainda era pequeno, e estás a ver, eu vivia 5 minutos a pé do trabalho. Sim. Eu às vezes ia almoçar a casa a pé e andava naquilo, e às vezes nós precisamos daquele momento para cortar, quando vens com o trabalho na cabeça e muito chateado, e eu ia para a cozinha e tipo, inventava que aquilo era terapêutico. Ok, mas pelo depois, que eu vi, a tua relação com os tachos e panelas começou cedo. Sim, não foi só com... Na minha família eu sempre se cozinhou bem. A minha avó cozinhava muito bem, a minha mãe também cozinha muito bem, excepto arroz doce. Ela vai testar a ouvir isto, mas a minha mãe faz tudo muito bem, mas não consegue fazer arroz doce.
E desde pequeno eu gostava de ajudar porque sempre gostei de comer, sempre comi muito. Eu nasci com quase 5 quilos, portanto eu Por chorava. favor, não trates mal a tua mãe. Não, mãe, um beijinho. A minha mãe faz os melhores pratos do mundo, sério. Então a tua mãe foi a tua inspiração fico para muito começar. chateado que a minha mãe agora descobriu que tem Facebook e fala dos outros blogs. Olha, fiz isto aqui no seu do outro blog, fiz não sei o quê. Eu disse, então, mas tu não vais ao meu. Minha mãe depois, naquela parte que via o programa de televisão, porque o programa passava só na Mel, e acho que está a passar, minha mãe, mas eu não tenho, e via as outras coisas e estava sempre a fazer coisas de outros blogs. E tu, claro, ninguém... claro. Oh mãe, não faça isso. Como é que se chama a tua mãe? Dona Quinita. Dona Quinita, então. Minta. Diga, muito gira aquele teu post desta semana. Mas faz e já replica muitas coisas. Eu consegui pôr toda a gente da família a comer ceviche e guacamole, até o avô da minha mulher, antes de falecer, porque faleceu depois de uns meses a seguir, mas vamos manter numa passagem de ano, ele comeu ceviche e guacamole e adorou aquilo, quase com 90 anos. Sim, tu conseguiste, lá está. Exato, eu acho que a tua influência começou logo com o círculo mais fechado de família e amigos. Foi convencer. Tipo, às vezes testava uma receita e o meu sogro, que é tipo mega cético das coisas, assim, isto é muito bom. Sim. Então agora vais fazer uma feijoada sem enchidos? Estás maluco? Isto está muito bom. Sim, eu vi uma das frases que tu tens num dos teus livros, na apresentação, é que convencer a família a fazer pratos mais saudáveis, que pode ajudar até naqueles dias que não apetece, e podemos então ir comer sem culpa à sogra. É verdade. Mas hoje em dia, eu acho que quando comecei isto, estava totalmente focado, quase um bocado fundamentalista. Eu sou contra o fundamentalismo, mas era saudável, e focávamos nisso. Eu acho que é normal, eu acho que é um processo. Encontrar o equilíbrio. E eu acho que hoje em dia é mais, se calhar é saudável eu fazer uma coisa que demora 5 minutos, porque se não vou comer ainda pior, não é? E vamos usar hoje aqui massa folhada com umas sobras e fazemos qualquer coisa. Não é o mais saudável do mundo, mas faz aquilo em 5 minutos e varias um bocadinho naquilo que estás habituado a comer, e os miúdos comem também. O mais novo não come aquilo, mas o Lourenço come também. Comemos todos e estamos à mesa. Porque às vezes é preciso descomplicar. É descomplicar, sim. E acho que aquilo que temos estado a falar aqui desde o início, blogs de alimentação há muitos, as pessoas revêem-se muito na história, na fase de ser um pai que se dedica à família, tal como a minha mulher se dedica, não é? Dedica-se a outras coisas na família, mas não é só o pai, não é? Isto aqui não é uma família monoparental, mesmo se fosse também não tinha qualquer problema nisso, não é. Sim, por aí. mas aqui tu estavas a dizer, falaste da questão de ser o pai. Tu achas que isso foi um gancho, pelo menos inicialmente? Porque eu posso dizer, nós conhecemos há quase 2 anos. Sim. E conhecemos porque eu te convidei para ir ao Barulho das Luzes. Exatamente. Um programa que eu estava a fazer na altura. E foi porque eu estava à procura de um blog ligado a pais. A pais, pai, o homem da relação, por causa do Dia do Pai. Exato. E normalmente é quando toda a gente chama para qualquer coisa. Não sei porquê. Olha, vou-te dizer porque eu fui ao Google e pus blog pai. Desculpem, eu sou básica. Então, mas o Google funciona assim, keywords, blog, pai. É assim que se montam as SEO do pai. Achas que isso, e até pela forma como as tarefas lá em casa ainda estão divididas no nosso país, tendencialmente, acho que isso está completamente a mudar, mas ainda é um pouco. Achas que isso foi um bom gancho inicialmente? Tive que ser, mas é um gancho verdadeiro. Ou seja, o nome tinha que ter pai, não é? Porque é aquilo que marca a diferença. E porque és tu cozinhas lá em casa. Mas isso é porque verdade. a Andreia prefere fazer outras coisas. Já está melhor porque teve que ir aprimorando, e muitas vezes as nossas conversas do WhatsApp é como é que eu faço o frango, ou como é que eu faço não sei o quê. Ai, que romântico. Sim, bastante. O frango, barras, deitas o frango, exato. metes o frango a suar. Usas emojis marotos. Não, pronto. Não, com o frango não dá. Não dá. Dá para falar da posição do frango assado. É lá, é o que se pode esperar aqui neste podcast. Aqui, mas estamos aqui que ninguém nos ouve, não é? Exatamente, aqui ninguém nos ouve. Sabes que eu temo que isto seja um pouco uma profecia que se autorrealiza. Aqui que ninguém nos ouve. Ninguém ouve, mas olha, eu vou conversar com as pessoas quando me apetece conversar, porque também estou farta de estar em casa só com uma bebê. Que ao menos, olha, tenho conversas adultas. Mesmo que ninguém ouça, que eu acho que não é isso que vai acontecer, ao menos conversamos e pomos a conversa em dia, pá, e exatamente. Falamos aqui 1 hora. Exatamente, embora nós até costumemos trocar umas mensagens. É mais pedidos uns aos outros, olha, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo. Sim, basicamente. Mas por acaso é uma das coisas que eu era mais desacreditado relativamente às pessoas.
Epá, porque desacreditado no geral, porque acho que as pessoas no global são muito fechadas nelas próprias e estão-se um bocadinho... Egoístas, sim. Okay. E eu acho que desde o processo, este processo todo, eu tenho tropeçado em tanta gente boa, tanta gente que epá, eu não posso ir, mas eu vou-te ajudar. Ou eu gosto da energia que tu passas, ou pessoas que fui conhecendo e cruzando em processos, em projetos que pá, esta pessoa lutou imenso para chegar aqui. E tu não achas que isso também é um bocadinho, é como um espelho? Ou seja, aquilo que tu estás a dar, acabas por ter um bocadinho de volta, é um bocado kármico. Sim, não sentes que isso também vem um bocadinho daquilo que tu estás a fazer, do trabalho que estás a fazer? É um bocadinho kármico e é também, tu vais bater nos sítios em que tens que bater nos sítios em que vais acabar por bater. Se estiveres num saco cheio de melões podres, acabas por ser um melão podre, não é? É um bocadinho essa analogia tonta. Aquela frase, tu para seres melhor deves-te rodear de pessoas melhor que tu, não é? Porque se forem igual a ti, acabas por estagnar. Mas não evoluir. Mas aquilo que a vida nos vai ensinando é que tu vais sempre aprendendo. Eu olho para trás, um bocadinho autobiográfico, eu olho para trás e eu terminei o 12º com média 19. Ok? Meninos. Terminei o 12º com média 19. Agora, e depois foi para a engenharia mecatrónica? Foi a engenharia mecatrónica. Que toda a gente sabe o que é. A engenharia mecatrónica é a engenharia de produção industrial e energia com robótica. Dá para tudo e mais alguma coisa. Deve ser o único curso no país com empregabilidade de 100%. Ok. Agora veio-me o nome de um Transformer. Não existe, não é? Mecatron. E é capaz de existir. Não, era Megatron. Pronto, vês? Mas isso é uma questão de fonética. Mas eu acabei isso, fui para a universidade e ao fim de 2 ou 3 anos estava meio perdido. Abandonei o curso, depois comecei a trabalhar, depois comecei a ir para depois estive num call center, porque eu entrei com bolsa, tinha a bolsa, tinha tudo. E a BFFs de bolsa? Pronto, demos um high five, malta do podcast. Estudassem. Hashtag estudasses. A necessidade também é amiga do engenho, mas, não é? Aguça o engenho. Aguça o engenho. Mas eu estava nesse processo todo e depois perdi a bolsa, porque o meu pai acabou por ser despedido e por aquelas questões de coisas perdi a bolsa e depois não cumpri um crédito qualquer que me faltou, tive que começar a trabalhar e depois comecei a ganhar dinheiro e trabalhava num call center, estás a ver? Tipo, super infeliz da vida. Não é, e depois já lá vou chegar para não autocriticarem, detestava o que fazia e sentia a minha vida tipo a abanar, não sabia, sem rumo, estás a ver? E de repente, uma vez numa conversa, começaram a despedir pessoas e chamaram-me e mudaram-me para uma área comercial e eu passei tipo da pessoa mais infeliz do mundo em 4 horas fazer os maiores objetivos do mundo, tipo ser das pessoas mais imprescindíveis naquele call center, estás a perceber? Acho que é por causa da área comercial e de lidares com pessoas? Foi o tropeçar nas coisas. Foi começar a tropeçar na área comercial, aquilo motivou-me. Acabei o curso que faltava num ano e meio, estás a ver? Uhum. Comecei logo, estou sempre a dizer estás a ver, porque isto estava a emocionar e quando ficas nervoso... Estás à vontade, nós estamos aqui, ninguém está a ouvir. Mas porque eu acho que nunca comentei isto em lado nenhum. E tu estás mesmo à vontade, nós estamos aqui a ter uma conversa. Sim, eu sei. Estás à vontade. Mas... acabei o curso, quando acabei o curso já estava a trabalhar há 2 anos, mais ou menos lá ou 3 anos no call center e tinha metido na cabeça que naquele ano ia ter 3 semanas de férias, maluco ali, 3 semanas de férias, ali 3 semanas a gozar, mas que chamaram-me logo da fábrica, lá ao lado, para uma entrevista, comecei logo a trabalhar, depois... E gostavas? Do quê? Da fábrica? Sim, da fábrica e de estares a trabalhar na tua área? Gostei, mas eu cedo senti que aquilo não era para mim. Ok. Eu senti, a meio muitas vezes do processo, eu sentia que gostava da engenharia, gosto... Percebo perfeitamente, eu tirei mas Direito. Não é aquilo. Eu gostei do curso, acrescentou-me imenso como cidadã até, como pessoa e cidadã. Acho que há conceitos que todos devíamos ter, não apenas quem vai para Direito. Mas sim, havia ali qualquer coisa que eu sentia, isto não profissionalmente... Mas nós não verbalizamos isso, porque se tu verbalizas, ou se tu começas a ter mais dúvidas, ou começas a ter certezas... Eu acho que tu precisas descobrir, então, o que é que eu quero. Mas aí sim sentes-te à vontade. Mas chega... Bem, tu às vezes pensas, estás ali a investir, já investi 5 anos, né, como é óbvio. Nisto. Como é óbvio. E quando a pressão não é... mas os meus pais...
Os meus pais sempre me deixaram à vontade nisso, tu decides a tua vida. Eu também, felizmente. Isso é das maiores sortes que podemos ter, não achas? Mas sabes que não é aqui crítica, mas os meus pais sempre deixaram isso. Também a minha irmã teve um problema de saúde desde cedo e também libertaram um bocado. Sempre foste responsável, tens boas notas, tens cabeça, faz a tua vida, nós ajudamos-te. E é um bocado por aí, mas às vezes eu senti essa responsabilidade. Eu acho que faz parte. E mais, nós às tantas... Mas transformou-me, e sentimos perdidos, porque há fases na nossa vida, isto é quando saber. somos jovens, que nós queremos que alguém nos diga o que fazer. Sim. Nós queremos que alguém nos diga como aquela frase, o que é a coisa certa. O tempo vai curar isso. O tempo ensina-nos tudo. Sim. É o aprender a esperar. Mas precisas de passar por elas. Pois tens. Mas dá-te uma bagagem. Por isso é que nós começamos aqui a falar e tu estavas a dizer o Rui, o homem dos 1001 projetos. Porque eu meto-me em coisas e já lá vamos chegar a outras coisas que aconteceram, que estão a acontecer, mas eu meto-me nelas não é de vamos ir à maluca, mas porque eu tenho confiança, porque apesar de parecer muito emotivo e sou muito, muito racional por trás. Eu para tomar uma decisão. Sim, não, e tu és alguém extremamente organizado e que se calhar até vem um bocadinho... Tu não sabes a minha vida. Não sabes a minha Não, mas vida. eu acho que aquilo que tu alcançaste só é possível com organização e perseverança. Mas eu só queria fazer-te uma pergunta. Sim, porque, entretanto, tens um programa de televisão e já percebi que a tua mãe foi uma influência na ligação às tachos e panelas. Foi. Mas tu lembras-te de algum programa de televisão de culinário, alguma rubrica de quando estavas a crescer? Das primeiras rubricas que eu me lembro é do Gosha. O Gosha com bigode. Doces sem açúcar, o livro do Gosha. O Gosha com bigode, com a Teresa Guilherme, Sim. a fazerem umas sandes americanas, que eles cortavam aquilo com ovo e alface. Sim. E, muita maionese. Muita maionese, claro. Sim. E depois lembro-me muito de uma que dava na SIC, ali entre o meio-dia, e uma que era um senhor que era o Carlos Capote. Lembro-me tão bem disso. E ainda lembro da Filipa Vá com Deus. Claro. Lembro perfeitamente disso. Senhora, eu adorei conhecer a Filipa. Nunca conheci, tenho imensa pena. Mas estas são as primeiras rubricas, mas eu acho que isto da cozinha depois vai um bocadinho aqui à parte da moda. A cozinha hoje em dia é uma moda, não é? Sim, mas tu não achas, vou-te dizer, ou seja, o que é que te apela a cozinhar? Ou seja, aquilo é que te atrai ao cozinhar? Porque tu disseste ainda há pouco que é uma coisa que te relaxa, que é terapêutico. Não é só a questão da moda. Mas isso, a questão da moda é a questão do negócio. Ok. Porque é muito fashion ser cozinheiro, porque há uns anos era-se cozinheiro, hoje em dia é-se chefe, não é? Sim. E não é bem... É a mesma coisa com outros nomes, mas não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, Pronto. claro. Até porque o chefe tem cozinheiros a trabalhar para ele. O que me atrai a cozinhar é satisfazer que eles estão lá em casa. Porque eu tenho críticos gastronómicos muito, muito exigentes. Crianças, para começar. E a minha mulher, porque ela sabe os pratos que eu faço, ela sabe... Toda a gente, este pão está ótimo, está cola. Este não sei o quê, não cresceu, ele faz melhor, ele já fez, já não ficou assim, já não ficou igual. E estás a inventar. O que é que inventaste neste pão? Vou dizer, se o meu homem tratasse assim os meus cozinhados, passava a encomendar hambúrgueres todos os dias. Mas ela fica super chateada. Há dias que, nesta vida então que eu ando agora, ela tem apoiado mais e tem ficado com o Francisco. Não é? Sim, claro. E com o Francisco não é com o teu Francisco. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, acho eu. Nós vamos explicar. Os filhos do Rui então chamam-se o Lourenço e o Francisco, o mais pequenino. O meu homem, companheiro, parceiro desta vida, também se chama Francisco. Por isso é que esta brincadeira. Mas ela às vezes faz o jantar, não é? E algumas coisas, e às vezes chega a casa e ela diz, olha, fiz isto. Ela não está com boa cara, pois não? E disse, não. Ainda diz isso? Tu acabaste de me perguntar. Okay, pronto, exato, quando és tu, ela leva a mal. Sim, ela pode dizer o que quiser. Nunca se pode dizer. Nunca se pode dizer essas coisas a uma mulher, nunca. Não. Mas é uma dinâmica familiar, como tem que ser. Mas a parte da cozinha, eu tenho lá amigos em casa, eu consigo descomplicar as coisas de uma forma e recebemos uns amigos, está sempre a dizer, quanto tempo é que precisas, quando é que vais fazer? Isto faz-me uma hora. E depois as pessoas gostam muito e é isso que me satisfaz. Eu quando cozinho para muita gente, e tu já viste isto, por exemplo, nos workshops, eu não como nada, porque dá-me uma satisfação ver as pessoas depois a degustarem e a provarem, aquilo enche-me. Deixa-te pleno. Não é o ego, mas deixa-me pleno. Deixa-me mesmo de coração cheio. Eu chego a fazer. Não é só uma questão de estares enjoado de tanto cozinhar, porque a minha mãe tem isso. Se for, por exemplo, no Natal ou isso tudo em que estás a cozinhar muito e vais sempre provando disto ou daquilo, já viste imensa comida à frente e não te Mas vais nos saber workshops nada. é assim?
É a Isso satisfação. faz-me levar a outra questão que eu tinha, e é muito engraçado teres dito aquilo, quando passaste para a área comercial, que algo acendeu dentro O de contacto ti. com as pessoas. E então o que eu te queria perguntar era, nesta tua vida de cozinheiro e blogueiro, na realidade, será que isto tem a ver só com a parte terapêutica da cozinha ou também tem a ver com comunicação? Ou seja, será que aqui o que te preenche é a parte de poderes cozinhar e olha que fixe que também tenho aqui um trabalho, ou é a parte de comunicação? É esta junção? Eu diria que é 50-50. É, não é? É a comunicação. A comunicação é algo que eu sempre fui super introvertido. E eu olho para trás e acho que a maior mudança que houve em mim foi poder trabalhar num call center que me deu uma assertividade na comunicação e deu-me comunicação. E jogo de cintura, se calhar, sim, também? bastante jogo de cintura e permitir... nós não nos devemos envergonhar de nada e nós devemos encarar cada fase da nossa vida como uma fase de aprendizagem. Exatamente. Eu hoje olho para trás... De graus. Sim, e aquilo que nós devemos tentar é, não estamos satisfeitos, vamos procurar, vamos mudar, vamos arriscar. Obviamente que é mais difícil arriscar e esta decisão, lá está, de sair do trabalho em que estou neste momento, ainda não saí, mas estamos numa fase de transição, mas esta decisão levou meses a ser tomada, porque é complicado dar um passo, às vezes. dois filhos. Dois filhos, exatamente, dar um passo. Uma coisa que também acabei por não dizer, quando eu lancei o projeto, a minha mulher, passado um mês de eu lançar o blog e tudo, ficou desempregada. Ok. Portanto, foi aqui Portanto, isto em 2016. 2016, sim. Okay. Tinha o Lourenço 9 meses, mais ou menos. Okay. Tu começas a sentir o chão a abanar. E depois tu pensas, como é que... E era aquilo que eu olhei e no global não estava... Eu numa primeira fase, então no trabalho em que estava em conciliar com o blog, ter um blog deu-me uma confiança. Porque consigo, chego a pessoas, as pessoas gostam de mim. Isto dá uma confiança, não só da comunicação, mas dá-te uma confiança pessoal. Não é claro. Só o ego. Não é o ego. Não. É tu vês que há alguma coisa, as pessoas respondem a ti, que tens uma confirmação. Eu não gosto de dizer, mas eu sou bom nisto. Exatamente. Percebes? Não gostas, mas diz. Porque se não fosses, tu não tinhas os resultados que tens. Sim, mas... Eu acho que é uma coisa muito portuguesa, que é, se tu te elogiares é porque és convencido, é porque és arrogante. Aliás, é como a história do Cristiano Ronaldo. Nós temos o melhor do mundo, mas toda a gente o que diz é arrogante, tem a mania. Reparem, é o melhor do mundo. Ele é. Se ele, é como diz o Ricardo Araújo Pereira, se ele não puder ter aquela confiança, quem é que tem? Olha, ainda ontem estava a ouvir, só aqui do melhor do mundo, estava a ouvir uma entrevista que passou de um amigo dele de infância, que jogou com o Sporting, o Semedo, que era, eles iam foram os dois para Madrid, chegaram a Madrid às 2 da manhã e o Semedo só dizia assim, já me estou a imaginar lá no spa do Ronaldo, agora às 2 da manhã, não sei o quê, e ele chegou lá, chegaram à casa dele, olha, ginásio, está aqui uns ténis ou sapatilhas, não sei como é que eles dizem. está aqui umas sapatilhas para irmos correr, uns calções, vamos correr e depois fazemos um banho de água fria, vais ver que vais dormir melhor e amanhã estamos muito melhor para treinar. E eles às 2 e tal da manhã já cansados foram, correram, treinaram, fizeram lá o banho de água gelada, dormiram e estavam a treinar. Mas por isso é que as pessoas acham que é muito fácil criticar, porque não pensam, não se dão ao trabalho de pensar. E acho que isso está a mudar, felizmente, mas não se trabalha a pensar no trabalho que está por trás. Mas acho que é uma coisa muito tuga que é não podemos ser confiantes, não podemos, tal como o medo de arriscar. É-nos incutido desde muito novos que tem que se procurar segurança a todo o custo. Trabalho para a vida. Que isso já não existe, mas tem que se procurar segurança a todo o custo, inclusivamente à custa da nossa felicidade e de estarmos bem connosco próprios. E que errar é impensável. Quando, na realidade, só não se erra na vida se não se fizer nada. Sim, se nós estivermos mesmo parados, acertamos, é como o relógio, né? Aquelas coisas duas vezes por dia, né? São frases feitas, mas que nós devemos olhar para elas. Nós não devemos ter medo de arriscar. E aquilo que... As coisas dão muito trabalho. Isto estava a dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, não tem nada a ver com o... Tem, não tem. Por exemplo, ter um blog. As pessoas não têm noção. Não têm noção porquê. O escrever, o testar, o gravar, o responder aos comentários. E nós vamos esquecer que, entretanto, há uma criança a chorar, há uma criança que não dorme, há uma casa para arrumar. Há um trabalho. Há um emprego, exatamente. Há um emprego e um trabalho. Sim. Que as pessoas procuram um emprego. Mas hoje, porque as coisas dão realmente trabalho. Não, e isto era só o blog. Mas depois...
alarga-se para uma gestão de um Facebook, que neste momento tem mais de 130 mil seguidores, um Instagram, 102 mil seguidores, e que entretanto canal de YouTube, dois livros. Um canal de YouTube já vai com 10 ou 11 mil. Um canal também. de YouTube, Pronto, dois não é livros, muito, mas vai crescendo, sim. 2 livros lançados, um programa de televisão. Eu estou a ficar cansada só de dizer. Portanto, eu imagino a concretização de todos estes projetos e, entretanto, há mais um, mas que já lá vamos. Portanto, sim, há muito trabalho por trás. Se nós não pudermos dar uma palmadinha nas costas ao final do dia, quer dizer, tenham certa paciência. E muitas vezes isto entrou em piloto automático e eu levanto-me às 6 da manhã, levanto-me às 5h30 para poder vir para Lisboa às 6, para poder estar em Lisboa às 7, para poder sair às 5 para ir buscar o Lourenço. Exato. E aproveito as viagens às 6 da manhã, às 7 da manhã. Para atualizar coisas. Essencialmente às 6 da manhã para gravar mensagens no WhatsApp para ir deixando a pessoas que eu preciso deixar, e das 5 às 6 é pôr telefonemas em dia. Porque aquilo que mais me orgulha é eu vim do nada, não é? Eu não sou mulher deste ou mulher daquele, e a todas as pessoas que eu fui construindo e fui conhecendo, como é o teu caso, e as outras pessoas com que eu fui conhecendo, são pessoas que nós conhecemos por este motivo ou por aquele, e gostamos, não é? E isso enche-me de orgulho. Isto tenho que dizer, porque eu construí isto do zero. Construí não, nós construímos, porque eu às vezes até penso assim, se eu não tivesse filhos, já viste o que era? Tinha tempo para responder. Se não tivesse filhos, se calhar não tinhas blog. Se não tivesse filhos, já não tinha o blog. Pois. E eles, antes de estarmos a gravar, estávamos a falar daquilo que nos muda. Eles mudam-nos, dão-nos uma confiança, mas dão-nos uma enorme responsabilidade. Sim. Porque a partir do momento que ele está aqui, Mas tu também não achas, e falo-te disto pela fase em que estou também na minha vida, tu não achas que, e é claro que isto depois depende de pessoa para pessoa, mas que também te dão um empurrão? No sentido em que, primeiro, o exemplo que queremos dar. E também, não, eu quero ter a melhor vida possível e quero estar pleno. A alegria que me dá estar com a minha filha. Eu quero que ele tenha a melhor vida possível, mas eu quero que ele tenha orgulho em mim. Exatamente. Isso é o maior. E como é que é possível tu seres o melhor pai possível se estiveres infeliz? Tu não vais ser. Tu se estiveres infeliz e chegares a casa infeliz porque o trabalho, oh meu Deus, e tens, ainda por cima, quando sabes que tens ali uma alternativa que te deixava mais satisfeito, e mesmo que o dinheiro ao final do mês não seja o mesmo, uma pessoa, se consegues fazer resultar... Com um sorriso na cara, não é? resolves tudo. Exato, não é? E somos melhores pais mas por causa disso. Dos miúdos, e isso é totalmente verdade. Eu já há anos que tenho esta conversa com amigos, e uns são mais céticos, outros não são, porque isto, eu acho que a nossa mentalidade ainda está muito diferente. Tenho muitos amigos aqui em Lisboa, tenho muitos amigos, por exemplo, em Évora, e as mentalidades não são exatamente as mesmas. Claro. Não por ser Évora, mas... se calhar parece que há mais oportunidades em Lisboa. Mas e posso dizer que uma coisa que me assustava até antes da gravidez... Agora vou lá chegar e eles batem. Não, mas imagina, eu pensava... Eu percebo que a partir do momento que eu formei, que tiver um filho, uma filha, há uma responsabilidade. As contas têm que ser pagas. Uma criança custa dinheiro. E assustava-me muito a partir daí inibir-me de tomar determinadas decisões e de arriscar, porque agora era mãe. E eu tinha muito medo que isso alterasse completamente a minha forma de estar na vida, porque nunca tinha sido essa. O que eu sinto hoje em dia é exatamente o oposto. Não, eu não quero que o resto da minha vida seja inferior a quão feliz eu me sinto quando estou com a minha filha. E eu sinto que há coisas na minha vida profissional que me concretizam e outras não tanto. Portanto, eu quero ir atrás daquelas que me deixam realmente feliz. Há duas coisas aí que estás a dizer que eu concordo em absoluto. Uma é do orgulho que eles têm em nós. Por exemplo, eu quando era mais novo, quando o Lourenço era mais pequeno, o Lourenço chegou a dizer que queria ser gordo como o pai. Não é? E isso muda-te muito. E outra é, como ele diz agora, assim, eu um dia vou ser cozinheiro e ter um programa de televisão como o pai, porque eu cozinho melhor que ele. Pois é. Mas é porque ele está sempre contigo na cozinha. E o que é que isto significa para ti? Isto é E ele só quer isso porque te vê feliz. Exatamente. Porque é um momento... E mesmo neste processo todo, eu não sou ausente. Quando estou presente, mas muitas vezes Rui, larga o telemóvel.
Rui lá, porque é às 9 horas e tem que se fazer o posto às 9, ou tem que se fazer o posto das 8h30, porque há coisas que nós em blog depois temos contratualizados com parcerias, apesar de podermos fazer o que quisermos, mas nós queremos melhores resultados porque queremos. Sim, tudo tem a isto que ver se trabalha com, tem que com ser... algoritmos e com estatísticas, Pronto, malta. sim, Pronto. mas Este queremos aproveitamento melhores... profissional das redes sociais tem Sim, destas coisas. Sim, exatamente. Mas a nível de orgulho, ele poder dizer disto, ou então houve uma festinha de anos do Lourenço agora, quando ele fez anos, e o menino chegou e dá-me o presente, o Lourenço estava do outro lado, e ele diz, eu gosto muito de ver na televisão. Sim. Pá, Yeah. um miúdo de 4 anos. Sim. Não, e isto, lá está, mas eu acho que as pessoas estão a reagir àquilo que tu já estás a fazer, ao trabalho que estás a fazer e à felicidade que te está a trazer. Mas tu falaste aí de uma mudança muito interessante e eu acho que todo este episódio vai ter muito a ver com mudanças. Mudanças, sim. Que foi a mudança que tu fizeste de perder peso. Porque eu não sei quanto é que tu já perdeste, mas eu vi no teu livro que tu chegaste a pesar 120 quilos. 120 quilos. E jogava handball nessa altura e treinava 4 vezes por semana. Mas saía à noite todos os dias, menos à sexta-feira, que tinha jogo ao sábado. Ok, então havia muitos maus hábitos. Havia muitos E falta maus de descanso, hábitos. pelos vistos também. Sim, acima de tudo era excessos. Ok. Era noitadas, mas vivi muito, fiz muitas asneiras que jamais poderão ser contadas. Então, para ser gravadas, E que nunca... felizmente não havia telemóveis Pois com não, câmaras pois em todo não, lado. Pois não. Mas foram vividas no momento certo. E nós temos que ser... As coisas têm que ser vividas no momento certo. Quando somos pequenos temos que brincar, quando somos crescidos temos que brincar na mesma, mas já brincamos de outra forma, ou as coisas já são vividas de outra forma. Mas eu desde pequeno tive excesso de peso. Não é? Nós vivíamos... Depois nasceste com 5 quilos. Com quase 5 quilos, sim. Mas também nasci os meus pais dizem quase de 10 meses, não é? Porque estava a confidenciar, era para nascer a meados de junho, nasci em meados de julho. Pronto, mas isto há 35 anos também era um bocadinho diferente. Sim. E eu acho que a forma como os cálculos, agora que a gente das maternidades vai-me bater, a forma como são feitos os cálculos, aquilo é muito. Pois. Mas pronto, mais semana, menos E semana. pronto, que idade é que tu tens? 5. 35. Está, 35 anos a coisa. 34, Era assim. faço 35 este ano. Pronto. Sou um jovem. Mas pronto, tens 34. 35, há 34 anos, pronto, a coisa ainda era um bocadinho, se calhar mais... Era diferente, sim. Mais rudimentar. Com menos certezas. Com menos certezas. Mas... E vivia-se numa... Hoje em dia há demasiada informação. Hoje em dia é isto é que é saudável, isto não é saudável, vamos ser low carb, vamos ser paleo, é o keto. Pá, eu acho que agora há pouco tempo partilhei uma imagem que dizia: se o nosso cão está gordo, nós cortamos a ração. O Francisco adorou essa imagem. Epá, se o nosso cão está gordo, nós cortamos a ração. Se o nosso filho tem peso a mais, nós retiramos dos bolos. Se é connosco, é água com limão, somos detox. Tudo o que tivermos de fazer para não deixar de comer as coisas que nos fazem mal. Exatamente. Sim. Mas sabes que... Mas tu tomaste uma atitude. Eu quis mudar por ele e por mim. E depois houve aqui porque isto era complicado, porque tu começavas a tentar comer melhor, não é? Começavas a treinar. Excesso de peso, lesão. Pois, Excesso o teu peso, início foi muito lesão. complicado. E depois tu desanimas. E depois tu andas e depois entras. Porque isto é muito... O comer mal, digamos assim, é muito... Não é comer mal, mas nós comemos demais. Nós vamos falar de negócios ou vamos almoçar. Ah, sim. Nós vamos a quê? Há bom português. Mas sabes uma coisa que me chateia nisto tudo? E agora vamos já entrar no outro projeto e depois vamos voltar aqui. Mas tu não podes ir a uma pastelaria ou a um sítio qualquer comer uma coisa saudável que não te leve o resto do cabelo. A mim não me levam. Sim, mas sim. Epá, devia haver. Porque tem que se criar aqui e tem que se criar um hábito. Nós não precisamos de comer... Eu acho que tem que se começar a exigir alternativas. Não tem que se comer sempre as quinoas, não tem que se comer sempre os flocos de aveia. Mas um queijinho fresco. Mas podemos comer pão, nós podemos comer bolos que sejam adoçados com banana ou com maçã. Não é? Não precisamos de... Nós vamos a uma pastelaria e olhamos bolos por todo lado e a maior parte deles ótimos, com ótimo aspecto, que sabem bem. E o problema é esse, estamos em Portugal e gostamos muito de comer e agora já começamos a ter alternativas, mas no típico café, na típica pastelaria não. Por exemplo, até encontrar leite que não seja de vaca é difícil, quando já sabemos que há uma grande porcentagem da população que tem intolerância à lactose. Ou tu vais a um restaurante e dizes, só com salada.
E põe lá 2 folhinhas de alface, não vá os grilos comer o resto da alface do prato. Pá, para que é 2 folhas de alface? Não é? Sim. Não, se tu tiveres as coisas têm que ser apelativas. Não é? E eu acho que muitas das vezes nós não nos consciencializamos dos problemas do excesso de peso. E a nível económico isto também muda muito, porque aí há uns tempos houve uma campanha que até foi por causa contra o açúcar. Sim. E aliás, eu sei que tu és fã do Jamie Oliver. Gosto bastante. As pessoas dizem, és fã dele, mas ele faliu. O Jamie Oliver é a pessoa mais incrível a comunicar na televisão. Sim, eu digo isso ao Francisco. Mesmo que, aliás, as receitas dele são boas também. Ele pode ser um péssimo gestor, mas a comunicar. Ninguém bate. A energia que ele tem em frente a uma câmara, que é a cozinhar. Verdadeiro. Sim. E diverte-se. Sim. Não, ele tem uma energia incrível. Não há, e mesmo os programas. E ele tomou a dianteira numa luta pelo biológico, pela luta contra o excesso de açúcar adicionado nos alimentos e em particular nas escolas no Reino Unido e não só. Um dia vamos lá chegar aí também. Eu espero que sim. E eu vou... isto não é uma promessa portuguesa, não, mas é uma coisa que I have to. Porque temos que ir por aí. Temos que ir por aí. Sim, embora tu digas que o Lourenço já tem bons hábitos mesmo na escola. A escola não é perfeito, sim. Não é? Mas é melhor. Sim, é melhor. Eu cheguei a pesar 120. Em mais ou menos 3 anos consegui passar de 120 para 80, 82. Mas Alba! É duro. É muito duro. Não, especialmente com é muito duro. um filho e depois 2. Voltamos a isto, com um blog, com workshops, com redes sociais para atualizar, com um emprego. Eu digo emprego e não trabalho só para... E uma mulher. E uma esposa, pois Sim, é. Mas que tem estado sempre do teu lado. Não só nestes projetos, mas também depois na luta contra o excesso de peso. Vocês também treinam juntos por vezes, não é? Agora parámos com estes treinos porque a nossa vida mudou outra vez, mas eu cheguei quando gravei o programa e esse foi um dos cliques também, que foi, eu quero aparecer bem. Queres sentir-te bem na tua pele? Sim. Porque eu ia à televisão, por exemplo, no primeiro livro ia à televisão e as pessoas assim, olha, alimentação saudável, mas é gordinho. Montes de comentários a dizer isto. Eu ia te perguntar, tu sentes a tirania das redes sociais? Ou vocês... Mais ou menos. Eu já brinco um bocadinho com isso, porque há formas de tu pôres as pessoas a defender-te. Olha, no outro dia, tirei uma fotografia com a minha mulher, eu e a minha mulher no carro, e a minha mulher até esteve nas aplicações. Falaram aqui de uma aplicação muito gira, que isto pomos aqui os dentes mais brancos e mais não sei o quê. E estávamos muito bonitos na fotografia. E eu pus qualquer coisa de vamos de férias ou vamos largar os miúdos. Não, afinal vamos só às compras. Sim. Um bocadinho assim. Toda a gente, tão lindos, não sei o quê. Foi lá uma pessoa que mandou uma mensagem assim, tão feia que até dá vontade de vomitar, uma coisa assim. Sim. E eu disse assim, qual é a necessidade? Sim. Eu não vi essa foto, vi a tua resposta. E o que é que eu fiz? Porque muitas das pessoas, e eu já apanhei muita gente disso, as pessoas vão para o Instagram, que é agora que está mais na moda, dizem isso e tu identificas. E o que é que as pessoas ganham? Ganham comentários, ganham interação e a página deles vai crescendo. Ou é simplesmente por maldade. O que eu fiz foi, isto tem que ser usado para as pessoas também perceberem que nós somos pessoas. Não é aceitável. Não é aceitável. E nós somos pessoas. E até porque os miúdos estão nas redes sociais. Eu acho que os miúdos hoje em dia, especialmente os adolescentes, estão a crescer com uma pressão. Se nós gostamos muito de falar de o liceu, o secundário é muito difícil porque é uma altura em que nos estamos a descobrir e que há pressões entre colegas. No nosso tempo era a pressão o quê? Queres experimentar um cigarro? Sim, estas coisas. Mas hoje em dia, se tens uma conta numa rede social, há todo um nível de pressões completamente diferente, até mesmo por, sei lá, até publicações de, sei lá, estrelas, figuras públicas, porque parece tudo tão perfeito, porque parece que tem o corpo perfeito, a vida perfeita, e há uma pressão constante e ainda que subliminar na vida dos miúdos. E já para não falar que eles podem apanhá-los em qualquer momento a fazer qualquer coisa que não seja mais aconselhado, e hoje em dia com um telefone fica com tudo e depois publicam. Sim. E a pressão e depois, e mesmo olhando para meios mais profissionais, a pressão dos gostos sim. é absolutamente incrível, não é? Sim. Porque e depois as pessoas guiam-se por aquilo que os outros fazem, ou a figura pública tem X gostos, tem que ter não sei quantos, eu já tive, já deixei de ter.
Mas isto do... Por isso é que o Instagram está a considerar a hipótese de passar a esconder os gostos. Eu acho que deveria escondê-los. Sim. Eu acho que deveria escondê-los porque nós não temos de saber, não é necessário. Sim. Mas isto do projeto do blog, isto é um learning process, porque há imensas fases, tu ao início deslumbras-te com tudo. Eu lembro que as pessoas dizem-me sempre, tenho sempre os pés no chão, e eu tenho sempre os pés no chão, mas acho que, por exemplo, na fase do lançamento do primeiro livro, em que tu numa semana vais a todas as televisões, a todas as rádios, e ficas, epá, e depois no dia a seguir, depois ninguém te chama. Isto acontece. Pois é, será que eu deixei de ser bom? Isto acontece com o blog, acontece com a atriz, com o ator, com o apresentador, que nunca mais o chamam, ou por isto, ou por aquilo, ou pelo outro. E eu não estou nisto há muitos anos, mas há coisas que dá para ver, há coisas que se percebe, não é? Mas acho que no global, isto não é crítica, mas acho que no global continuamos a não ser muito merocráticos. Sim. Não somos. Não somos, Não somos. Há um ou outro caso, porque sim, Sim. e que vão acontecendo, porque mais vale cair em graça do que ser engraçado, mas Sim. às vezes acontece, mas no global não é por isso. Eu não estou com isto a queixar-me, porque as coisas vão acontecendo, porque têm de acontecer, porque se não tiverem de acontecer, pá, porque não têm de acontecer. Sim. Não é? Já encontraste esse espaço na tua vida? Já. Esse Já. nível de aceitação? De, pá, Já. se não tiver de acontecer, não acontece. Eu ao início... É porque não tinha de Ao acontecer. início eu não... Mas depois isto são estados e tu vais... É a tua maturidade também, não é? Sim, Ao início processo, procurava não é? muito, procurava e queria aparecer. Eu hoje em dia sigo a minha vida porque... E quando a Luísa Barbosa eu- tiver de convidar eu para ir ao gosto- podcast, é eu isso vou. mesmo, é isso mesmo. E com muito gosto e voltarei cá quando tu quiseres. Mas eu gosto muito de Sam da Kid. O Sam da Kid é um poeta incrível. O Sam da Kid é incrível. O Sam da Kid, se não Sabes que estivesse em Portugal e Sam da estivesse... Kid nasceu no mesmo dia que eu. Não sei, não sabia. É coisas interessantes. Sim, mas sabes que eu acho que eu sempre disse isto. O Sam da Kid, se tem nascido nos Estados Unidos, era mega estrela internacional. E eu acho que ele também não é mais, porque ele também tem uma determinada postura na vida e a relação à arte dele. Mas ele quer ser assim. Sim, sim, E sim. ele tem a linha dele. Exatamente. Ganho muito, E é muito bem ou não resolvido. ganho muito, ou ganho pouco, ou não ganho nada. Não, Sempre ele assim. está pela arte. Ele está pela arte Está e por vive ele. bem com isso. Olha, sabes que eu tive, e acho que até te mandei mensagem, tu foste ao Fui ao Coliseu. concerto no Coliseu. E a minha mulher perguntou-me o que é que queres prenda de anos, não sei o quê, e disse, olha, aconteceu aquela notícia, aquilo estava esgotado. E naquele dia eu estive num evento ali perto e foi a primeira reunião. Isto não há coincidências. No dia do primeiro do concerto dele em Lisboa, do Coliseu, foi a primeira reunião do Bebé da Mamã, falamos a seguir. E não acredites, e eu tive sempre com vontade de desmarcar aquilo e ir para a porta do Coliseu e tentar arranjar um bilhete. E se tu fores ver, as pessoas que estão lá em casa, se forem ver ao YouTube, aquele resumo de 30 minutos, aquilo é a coisa mais arrepiante. Sim. Mas eu só estava a frasear Sam daqui porque há uma frase que ele diz que é o quem precisa mais de quem? Pergunta a ti próprio. Não é? Porque há a fase da tua vida, quem é que precisa mais de quem? És tu que precisas de aparecer ou as pessoas querem começar a estar contigo? Não é? E há uma fase em que a televisão, mesmo que não apareça mais programa de televisão, o blog vive bem da net. Não é? E nós vivemos bem ali e depois as pessoas perguntam, apareceste, foste eu gosto muito da Tânia Ribas de Oliveira. Tânia, ela é uma querida. Bem. Tânia, beijinho. Adoro, beijinho, Tânia. Mas fomos lá e as pessoas, então, o que é que isso mexeu? Eu tenho mais... Foi uma tarde divertida. Sim, por exemplo, olha, eu lembro-me, só para aqui falar em números, eu lembro-me de ir ao Gosha, ao programa do Gosha da TVI, sim. Mas aquilo tinha outro nome, que ele mudou quando a Cristina saiu. Não, aquilo depois a Cristina saiu, depois eles mudaram o nome, ou o que é que foi? Sabes que está a fazer agora um ano. Eu fui lá e apareceu uma notícia no passado uma semana que foi o único momento, naqueles 2 meses, ou o que é que foi, que a TVI esteve à frente da SIC. Foi quando nós lá tivemos. Eu acho que tu partilhaste alguma coisa nesse sentido, exato. Foi o único momento, mas eu ia lá e eu ia à televisão e no Gosha ou à Cristina tinha 40 mil visitas no blog nesse dia. Eu, em média, hoje, sem nada, sem fazer nada, tenho 40 mil visitas no blog por dia. Sim. Percebes? Vou à televisão... Não é sem fazer nada, é a fazeres o teu caminho. Mas o caminho já está mais... Mas olha que é mais difícil manter. Sim, sim, sim. Não é? E às vezes as pessoas dizem-me, cuidado com as quedas. Eu tenho cuidado com as quedas e mais dia, menos dia, as coisas podem cair ou podem-se mover, mas se tu fores consolidando o teu caminho, tu não cais. Pode-se ajustar, não é? A terra abate, mas tu estás ali. Passos estáveis. Se tu apareceres de um momento para o outro e passas de uma figura, passas de Zé Ninguém a uma figura super pública,
epá, aí sim, porque se calhar em 2 meses ou 3 meses foi um pico. E vais Pico, encontrar um equilíbrio ali no meio. eu não estou com isso aqui com falsos moralismos. Eu estou a partilhar mesmo aquilo que eu acho Tem sido a realmente. tua experiência nestes quase 4 anos. Sim. Faz 4 anos em junho. E pá, o que eu quero a nível de vida é ter mais tempo para os meus filhos. E apanhei um susto. Eu andava aqui num ritmo alucinante e apanhei um susto. Felizmente não foi nada, mas senti o coração a disparar. E disse, "Epá, Se calhar. vais acalmar um bocadinho, vais olhar, vais ver o que é realmente importante. Porque tens 2 filhos, tens uma mulher e tu queres viver. Não é? E se tu dizes nos teus workshops e às pessoas que tu gostas que todos nós queremos é viver mais e melhor, e por isso nesta tua alimentação, o que é que nós a fazer? Não é? Sim. E descansar também faz parte. Não publicamos 10 vezes por semana, publicamos 7. As pessoas compreendem. E sabes que às vezes quando há uma publicação que as pessoas não gostam muito, também te ajuda a fazer uma triagem de quem é que te conhece realmente e quem é que gosta de ti. E isso, pá, se calhar às vezes mais vale não ter 100 mil, mas ter 80 mil que gostam realmente de ti. Sim. Tudo cumpre o seu propósito. Sim. Mas eu acho que tem a ver com a tua capacidade. Mas eu não estou com isto, quero repetir isto, não estou com isto com falsos moralismos ou dizer que para mim tanto faz ter 100 do que ter 50 ou 70. Obviamente, quantas mais pessoas gostarem de mim, mais contente fico, mas não é isso que muda a minha forma de estar, não é isso que me move. Não é? Sim, mas eu acho que isto também vem de um lugar onde tu estás, depois destes 4 anos, de conseguires relativizar e afastar-te um bocadinho da situação e vê-la pelo que realmente é. E o que corre menos bem é porque te está a dar um sinal. Não é um erro, não é um falhanço. Está-te a dar um sinal, olha que não é por aqui. Pronto. Olha, queres outro poeta, o Slow J. O Slow J tem uma música com Sara Tavares em que ele diz uma frase: cheguei ao topo, mas topo do quê? Topo para quem? Estás a dizer que as fases em que chegaste. Chegámos, mas isto não é topo, não é nada. Vamos construindo estas etapas, vamos sendo realizados. Epá, isso é o melhor que há. Se estamos mais para cima ou mais para baixo, isso não somos ninguém para julgar. Eu adoro isto, porque eu estou a imaginar a fazer um bacalhau à brás saudável e a ouvir Sam da Kid, da Solange e pop. Mas sabes que eu tenho esse projeto, eu tenho muitas ideias. Olha, tenho 2 programas registados, 2 programas de televisão escritos registados na IGAC. Ok, não digas mais nada. Não, estão registados, Estão podes dizer à vontade. Estão registados. Não, e não vou dizer nada, mas uma ideia que eu tenho é o Chacal fazia isso muito bem, que era aquele programa que ele fazia em casa. Sim. O Chacal é um comunicador incrível também. Mas ele fazia isso em casa e depois levavam lá uns cantores, músicos, e eles cantavam e tudo, era muito giro. Por acaso a equipa que realizou o nosso programa trabalhou nesse projeto. Trabalhava nesse projeto e também falámos um bocado sobre isso, mas a ter um deles. E sabes que isto do programa, só para terminar, eu montei, as coisas acontecem quando tem de acontecer. Um ano antes de aparecer esta ideia do programa, eu tinha feito exatamente aquilo que eu fiz, no qual fizeste parte, em casa. Ok. Eu paguei um rapaz, tinha 3 câmaras, como temos aqui, arranjei 2 patrocinadores, mas eu era muito, muito pequeno e era muito verdinho nisto também e não soube realizar as coisas muito bem. Mas eu fiz 2 programas que me serviram para depois, quando cheguei à Mel, para falar com eles e que eles estavam à procura. Ser de piloto da apresentação. Pois, é isto mesmo. E foi assim, as coisas não acontecem por acaso, não é? E às vezes não há más ideias, se calhar as ideias não estão. Quando nós olhamos para trás e dizia-se, o Variações, por exemplo, era uma pessoa à frente do tempo dele, não é? Um exemplo, Sim. Não sei se é certo ou errado, mas e é por aí, porque não há ideias boas, não há ideias más. Sim. Se calhar as ideias é que não estão na altura certa, ou não estão amadurecidas o preparadas. suficiente, ou estás a meio do processo. Exatamente. Ou estás a meio do processo. Olha, nós estamos a ficar sem tempo e temos estado fartos aqui de falar, porque há o novo projeto e tal. Vamos falar do novo bebê da mamã. Exato, o teasing. Novo bebê da mamã. Vou-te contar rapidamente como é que tudo aconteceu. Primeiro vamos dizer o que é. O bebê da mamã não é uma clínica, é um centro com tudo que as mães e os bebés precisam. Ou seja, imagina-te quando tu tiveste a tua aura. Sim. Não é a tua aura, é a tua aura. Sim. A minha filha. A tua filha. A fase do pós é muito complicada. E Sim. Quantas vezes tu disseste assim, só precisava de 5 minutos, nem que fosse para tomar banho. E quero ir, olhas para o espelho e diz, nem o cabelo, nem unhas, nem uma consulta e o bebê. E ali é um centro que tem está dividido em 3 áreas: alimentação, saúde e beleza. Portanto, temos as áreas todas de saúde, todas ou uma grande parte para bebés, desde pediatria, consulta do sono,
Temos um baby spa, temos o baby gym. Para as mães temos um pavimento pélvico que hoje em dia é felizmente cada vez mais falado, sim. felizmente. Temos a saúde da mulher, temos o apoio à amamentação, temos nutrição, temos. Eu peço desculpa porque vão-me falhar. Não vou dizer nomes porque vão-me falhar Mas não alguns. faz mal, depois São as pessoas cerca podem de- seguir, por Sim, exemplo, que no Instagram, não é? no Facebook e no site. É Portanto, o bebê da mamã? Bebé da Mamã PT no Instagram e o Bebé da Mamã. Mas são mais de 20 áreas em que tu podes ir fazer uma aula de pilates, vamos ter pilates, a ginástica pré e pós e pilates normal, mas tu podes ir fazer uma aula de pilates, podes arranjar o cabelo e tens sempre babysitting e depois no final tens o cantinho, a pitada do pai, no qual podes almoçar, podes levar comida. Por isso é que eu estava a dizer. E uma das coisas que eu quis fazer sempre nisto era ter um cantinho meu em que as pessoas diziam isso é o próximo passo. Mas eu queria algo que fosse acessível às pessoas. Porque pá, tu não podes ir a um sítio e comeres uma panqueca, um crepe e pagares como se fosse uma refeição completa. Não Sim. podes. Porque se queres educar e queres dizer à pessoa não coma um croissant, hoje não coma um croissant, coma uma panqueca de aveia. Mas panquecas de aveia, quanto é que custa a aveia? Quanto é que custa a banana? Quanto é que custa fazer isso? Sim, custa Não é? pouquíssimo. Sim. É uma questão de chip. Mas contar-te um bocadinho como é que aconteceu esta história, Sim. muito, muito rapidamente. Eu, quando saí de Lisboa, porque fui-me viver para Benavente, que é a terra da minha mulher, com os preços em Lisboa, tivemos que sair e quis também dar um bocadinho mais de qualidade de vida ao Lourenço, naquela altura, que também coincidiu com o despedimento da minha mulher. Fomos e alugámos uma casa a 1 minuto ao lado da casa dos meus sogros. Porque os meus sogros iriam ajudar, os meus pais são de Évora, mas não ajudam, mas não estão sempre presentes, claro. mas é um apoio. Dar apoio com os miúdos. Meu Deus. Queria Graças a muito. Deus os conserve muitos anos. A minha sogra também ajuda, mas a minha sogra trabalha ao mesmo tempo, portanto... A minha sogra, cada vez que está doente, eu pego nela e vou para o hospital a qualquer lado se for preciso. Ela não pode estar doente. Não pode estar doente. Não, eu disse está doente. Eu disse trabalha. Não, eu disse a minha sogra é que não agora pode estar doente. Nunca. Vocês desculpem. não, é que está doente. Mas saímos daqui e sempre tive uma ideia que era criar isto. Este centro que havia essa pitada Então este espaço já era algo que vivia na tua cabeça há muito tempo. Já, mas eu sempre disse assim, eu sozinho não consigo. Ok. E a minha mulher também gostava, tanto que no último ano, a minha cabeça era, eu preciso de um projeto. Eu preciso de meter mais alguma coisa. Sim, exato, porque as 30 mil outras coisas não chegavam. Mas é que tu não tens a noção. Eu às vezes tive uma ideia e a minha mulher, não te vais meter em mais nada. Não te vais meter em mais nada. Não, mas esta não foi assim. Isto foi... Não, porque eu tenho muitas ideias. Olha, falei com não sei quem, vou gravar um vídeo com eles. É Rui, outra vez? Outra vez? Parece tipo... Mas às vezes também eu tenho estas ideias, mas eu sou muito caseiro. Eu não saio de casa. Vamos jantar fora. Às vezes até há grupos de amigos que vão aqui, ou vão ali, ou vão ao futebol. O meu clube é muito longe. Então... Eu sou do grande azul e branco. Sou do Futebol Clube do Porto. E só lá fui com o meu filho ao estádio agora. Porque também não vou regularmente, infelizmente. Mas há muitos amigos que vão, ou vão ao futebol. Eu sou mais estar em casa e ajudo sempre, porque às vezes as amigas estão juntas, eu fico com os miúdos. Não é algo que o tempo que perco, que invisto é mais neste trabalho ou nestas coisas assim. É uma coisa que a ti te está a dar prazer. Dá-me um prazer. Exato. Dá-me um prazer enorme. Mas andava com isto na ideia e estava a terminar a licença parental, que eu fiquei com o Lourenço durante com o Francisco Isso durante 4 meses. foi há pouquíssimo tempo. Foi em setembro, final de setembro. E uma amiga minha que também conheci nos eventos, que é Inês Ponte Grancha, que é copiloto de rallies. Portanto, tudo a ver. Sim, tudo a ver. E ela também é fisioterapeuta. E falei, tenho um projeto, tenho uma ideia, e expliquei-lhe. E ela disse, Rui, tu não estás bem a ver o que é que estás a dizer, pois não. E com quem é que estás a falar? E ela gravou uma mensagem e disse, olha, estou toda arrepiada, porque há 3 anos eu tive para meter num projeto, eu fechei esse projeto igual numa zona de Lisboa, não, mais na linha. Fechei contrato, era eu e uma amiga que é a Rita, que somos os atuais sócios. Fechei o contrato, no dia a seguir descobri que estava grávida
e tive que cancelar tudo porque era uma gravidez de risco e ela tinha vindo num acidente muito grande de um rally no qual teve um acidente mesmo muito grave e tiveram Pronto, não pôde avançar. as coisas acontecem quando tem de acontecer. Isto foi a primeira conversa que nós tivemos final de setembro, almoçámos, mas a primeira reunião que nós tivemos foi no dia do concerto, 18 ou 19 de outubro. Sim. E em 2 meses e pouco as coisas rolaram. É isso. Muito, muito difícil. E voltamos as coisas acontecem quando tem de Muito acontecer. difícil, eu estou-me a arrepiar tudo, mas muito difícil. Pá, mas tu olhas, pá, nós alugámos um espaço. O espaço era uma loja de colchões, um armazém de colchões. E tu olhas para aquilo e assim, epá, uau. O que vocês tiveram um bom empreiteiro? Sim. Não estou a acreditar. Uma história de sucesso Eu com o empreiteiro. dou-te um contacto. Se isto Mas não sabes- for inspirador, mas não sei o sabes, que mais é. O empreiteiro é marido de uma das sócias. Ah, pronto, E aquilo ajuda. anda a toque de caixa. Ajuda muito, Ajuda ajuda muito. muito. Pronto, olha, se Pá. tudo falhar, casem com o empreiteiro. Mas sabes, pá, eu espero que corra bem. Eu tenho um grande feeling sobre as coisas porque quando nós falamos disto, dizem assim, pá, era isso que eu precisava. Porque quantas mães, e perguntamos lá para casa, quantas mães, eu não sei se vai ser ouvido Procuram um mais espaço assim. vai ser ouvido mais por homens ou por mulheres, mas quantas mães queixam-se que eu não tenho tempo para isto, não tenho tempo para nada. Sim. E E aqui vai ser um espaço que te dá todas pá, estas mas, por exemplo, possibilidades. tu vais a... Eu tenho a sorte de ainda estar em contato com o meu centro pré e pós-parto, Uhum. e onde também tenho, há muitos serviços que nos facilitam a vida, mas sei que não é o caso para toda a gente, e portanto, Eu acho que há mercado para todos. Exatamente. E aqui nós queremos também dar aqui esta parte da estética, porque uma mulher, por ser mãe, não tem que deixar de se sentir mulher. sim, E há aqui coisas que nós não focamos só no bebê e focamos muito na mãe. Não é um centro para bebês, é um centro para mães. sim, Porque quantas pessoas, hoje em dia, eu estava a falar do pavimento pélvico ou da saúde da mulher, quantas mulheres nem têm noção do que é isso? sim, sim. Nem têm noção Não, do... e aí entrávamos num ponto, porque eu digo que há coisas, como são assuntos de mulheres, ainda estão para ser estudadas ou não é dada atenção, mas isso era outro episódio. Mas eu às vezes nas redes sociais, que eu também ajudo a gerir, ou faço a gestão uma grande parte, porque eu sempre fiz questão em tudo ser eu a gerir. Eu tive com agências, mas Portanto, eu também nunca... somos um bocadinho do micromanaging. Somos um Sim. bocadinho controladores, obsessivos. Não, Não? somos um bocadinho controladores daquilo que dizemos e da verdade que dizemos. Porque Ok, aquilo que nós... Estavas a falar de comunicação. sim. A forma como eu comunico é uma linha. Sim. Como nós comunicamos é uma linha E tu que, queres que esteja sempre de se acordo? não formos nós, as pessoas sentem. Sim. E isso é uma coisa que eu nunca posso perder porque é a minha comunicação, porque é aquilo é a minha identidade. Porque são vocês. Somos nós, exatamente. As pessoas, alguém pode comprar a pitada do pai, mas a pitada do pai pode resultar ou não, mas a pitada do pai somos nós, é a nossa linha, somos nós a falar, é os nossos desabafos. Às vezes publicamos coisas que são mais parvas. Somos nós, somos pessoas, né? Publicamos uma asneira saudável, publicamos, sei lá, aquilo que nos realmente apetecer, porque somos pessoas. Sim, Mas e tu dizes muito que o segredo do vosso sucesso é a verdade. É ser a verdade daquilo que vocês são esse é o e segredo, aquilo que comem. esse é o segredo do sucesso. E o sucesso em si é o prazer que nós temos a fazer as coisas. Pá, que sem isso, porque isto, primeiro que tu consigas tornar uma coisa destas, ninguém fala disto. Ninguém fala disto, mas primeiro que tu consigas tornar uma coisa destas mais ou menos rentável, tu comes. Eu cheguei daqui para o norte, mas para bem longe, fazer workshops e acho que ainda paguei para fazer workshop. Ah, pois. Se não fosse pelo prazer que te dá. Mas naquela altura, olha, convidaram-nos, vamos. E se calhar as pessoas estão-se a rever isto. Olha um mercenário capitalista agora a dizer. Mas eu fiz isso porque era um Mas desafio. qual mercenário capitalista convidaram-te para ires fazer o teu trabalho? Não é isso. O mercenário capitalista está a dizer assim, ainda pagou para ir fazer e agora é que está a dizer que vive disto, ou, não é? É só, Sim. porque Eu acho que tu tens muito aquele instinto ainda de retrais-te um bocadinho com receio de que há sempre aquela pessoa que vai encontrar o erro ou a falha. mas não é sempre. Há de certeza Ok. que as pessoas vão dizer assim, olha, este gajo viveu... Eu tenho pessoas que foram para as minhas redes sociais. Por acaso acho que essas pessoas nunca mais lá as vi. Mas também não tenho procurado. Mas esta pessoa nunca mais vai ganhar um cêntimo à minha conta. Eu não sei onde é que as pessoas foram inventar isso ou que ganhei dinheiro à conta delas. Não sei. Pá, era uma pessoa ou duas que eu já não me lembro. Mas isso
Pá, Bom, é sim. uma areia na engrenagem, um grão de areia. Mas não é por aí. Mas Falou o senhor engenheiro. quê? Agora dá Na areia na tem que ser. engrenagem. Não, mas nem estou a dizer isto por aí, mas porque quando se fala, as pessoas falam sempre do amor, mas nós precisamos de. Epá, eu estou a sair de um trabalho que era certo, não é? E vou-me dedicar a isto por paixão, Porque mas também, faz sentido. mas também porque precisava de mais tempo e mais disponibilidade para isto mesmo. E obviamente que isto me paga as contas. Sim, claro. Mas Tens responsabilidades. ninguém sabe que, por exemplo, hoje em dia, ou até agora, os fins de semana das pessoas, e eu passo fins de semana inteiros a gravar das 8 às 6 da tarde. Sim. É que é... Não, tu tens o teu emprego, e eu digo emprego só para separar do trabalho depois que também tens em casa, Sim, não sim, só o trabalho de casa normal, mas também o trabalho que que dão estes vários projetos. Rui, quero-te agradecer imenso o teres vindo aqui. Eu acho que tínhamos muito mais assuntos para Pois tratar. temos, fica Foi para ótimo, outra. mas foi ótimo. Olha, ainda bem que gostaste. Fico muito feliz. Vou fazer uma coisa que me esqueci de fazer no início e o Bruno deve estar ali a revirar os olhos, que é subscrevam o canal, porque pronto, era fixe que vocês soubessem o que se passa por aqui. E gostem do vídeo. Gostem do vídeo. E gostem do vídeo. Alguém que é profissional da coisa. Subscrevam o canal para continuarem a receber também as notificações e os novos episódios e essas coisas todas e para nós sabermos que vocês estão desse lado. E olha, deixem comentários se gostaram do episódio, se não gostaram, que parte é que gostaram mais, porque isso eu estou também aqui um bocadinho à descoberta com este podcast. Eu sei o que é que procuro daqui, mas ajuda-me a ter um bocadinho aquele feedback dos momentos favoritos das pessoas e de perceber se aquilo que eu quero deste podcast vai na linha das pessoas que estão seguramente, a ouvir. Porque é um podcast muito verdadeiro e tu estás com boa onda e tiveste sempre os olhos a brilhar. Isso. Oh, tão querido. Pronto, já valeu a pena vir cá. Podes vir amanhã outra vez. Está bem. Amanhã não tenho disponibilidade. Sabes como é que é a minha vida para conseguirmos marcar isto? Pronto, está bem. Então a gente já vai ali juntar agendas. Tá Rui, bem. muito obrigada. Obrigado, Luísa. Muitas felicidades para ti e para este bebê.